E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje algo muito prático, comportamental e até cognitivo, no aspecto de fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade ou conseguir fazer. Eu vou explicar. Principalmente no começo da recuperação e tratamento de álcool e drogas, existem algumas tarefas que são muito simples e muitas vezes são praticamente impossíveis de serem feitas. Mas é necessário, é bom, é importante, é essencial se esforçar para fazer. Porque entra num ciclo, num fluxo de acúmulos de coisas boas versus os acúmulos de coisas ruins. Então, assim, né? O que geralmente acontece é passar ali o início de um processo de recuperação onde inicia-se uma atenção específica para não usar, seja lá o que for do vício, para que então o corpo comece a ter uma resposta de limpeza propriamente dita, tá? E assim, naturalmente, a gente vai alcançando uma clareza de raciocínio e começa, por fim, trabalhar o sentimento, que é onde tudo está. Então, eu estou passando por um momento onde eu tenho diversas tarefas para serem feitas e que muitas vezes eu não tenho vontade de fazer. Ou talvez eu até não consiga fazer. Diferente de, por exemplo, sei lá, estudar, que é algo que me gera também prazer, é, fazer os atendimentos, que também é algo que me gera prazer, é, qualquer tipo de participação comunicativa, né, sobre o aspecto da abstinência e da dependência química, conversar com as pessoas que me procuram. Esses são aspectos que me promovem satisfação, ânimo, motivação, entusiasmo. Então ele fica num paralelo. Outras coisas, né, como estar com meu filho, ou qualquer tipo de entretenimento, é muito mais fácil de executar. Em contrapartida, existem as obrigações. E hoje eu estou num dia marcante porque eu estou cheio de aspectos burocráticos e como eu não estou numa frequência de execução burocrática, fazer esse tipo de coisa é muito difícil. Porque também existe isso, né? Se você tem uma prática constante de determinada coisa, mesmo que ela não seja legal, ela se torna algo mais natural e mais simples de ser executado. Se você tem uma janela pontual de execução desses tipos, eles podem se tornar mais difíceis. Então, assim, cara, deixa eu até ver aqui na minha agenda. Olha as complicações. Eu tô com uma complicação para ser resolvida no Detran. Eu tô com uma complicação para ser resolvida no Sem Parar. Eu tô com uma complicação para ser resolvida na TIM do celular e na TIM da casa. Eu tô com uma complicação na CPFL do endereço antigo que eu morava, na Enel, que é o endereço agora, uma complicação de um site, que mais? Uma complicação de aspecto dos meus livros, né? Também de questões burocráticas. Ou seja, são diversas tarefas que exigem uma atenção e que muitas vezes elas são inclusive resolvidas por mecânicas digitais. E a mecânica digital muitas vezes cai a internet. Depois que você preenche um cadastro, ele expira e você perde tudo que fez. E cara, é desesperador, mano. É irritante, vai desanimando, vai broxando. E aí volta aquele aspecto de puta, não consigo fazer. Ai, mas dá tudo errado pra mim. Puta, mas que saco ter que fazer isso. E aí eu vou para aquele acúmulo de coisa ruim. Então já entra, cara, uma angústia, já começa a entrar uma atmosfera meio depressiva e é realmente difícil. E aí é legal porque eu tô transitando de uma forma atemporal
nessa minha janela, né, de estar hoje 10 anos sem o uso de álcool e drogas e o início da recuperação, porque eu estou vivendo coisas muito parecidas com o início. E é realmente difícil, cara. É muito difícil. Lembrando que, porra, eu já gozo, né, uma faculdade de frutos abstêmios. Mas isso não quer dizer que eu não vá ter essas dificuldades e ou que eu não coloque um peso representado de dificuldade. E então eu vim aqui conversar com vocês, compartilhar que é muito importante executar tarefas mecânicas, principalmente no começo de recuperação, porque elas vão fortificando outros aspectos. Os aspectos eles são diversos, né? Então, cara, as coisas elas são bem simples assim, mas elas começam em levantar da cama, arrumar o quarto, arrumar a casa, limpar o que precisa ser limpado, lavar o que precisa ser lavado. Eu tô lavando roupa no tanque. Cara, é difícil, enche o saco. Pendurar roupa, torcer, tirar a roupa do varal, dobrar. São exercícios simples e mecânicos e que devem ser feitos. Porque se eles não forem feitos, eles vão acumulando. E o acúmulo, ele se transforma em algo muito maior e muito mais difícil de ser retomado. E aí a gente entra naquele aspecto que hoje também é super banalizado, mas enfim, da procrastinação. Porque você vai deixando ações que você entendeu que precisam ser feitas e não executa elas. E elas vão consumindo de uma forma muito negativa o seu bem-estar, a sua concretização do que você definiu que tem que ser feito. Então, eu vim compartilhar porque, de fato, muitas pessoas passam por isso. É difícil fazer o que tem que ser feito, não é fácil, sabe? A primeira coisa que acontece quando encontra uma barreira desse tipo é deixar para lá, deixar para depois eu vejo. E muitas vezes esse deixar para lá, depois eu vejo, ele reflete numa ação posterior de natureza sem necessidade. Às vezes você vai parar para ver uma TV ou para se jogar no sofá e ficar vendo merda no celular. E você já não tá bem internamente. E quando você se depara com esses aspectos externos, eles somente te trarão atenções negativas. Você vai começar a se comparar, você vai começar ali ver que, puta, determinada coisa não tá legal, que você podia estar melhor e você não consegue. Então é uma tensão que se resulta no aspecto prático, tá? A partir do momento que você entende que tem que fazer algo, você tem duas opções: ou entender que você não tem que fazer e tirar essa carga, né, de cobrança, ou simplesmente fazer, tá? E pode ter certeza que o resultado de satisfação não vai acontecer imediatamente. É uma constância. Então, manter isso funcionando vai favorecer em algum momento, talvez não para você se sentir bem, mas pelo menos para você não se sentir mal. E isso é muito legal, porque no final das contas, para a gente encerrar essa conversa, esses aspectos eles são atribuídos novamente na premissa de toda a conversa, que é a sustentação da sobriedade ou da abstinência. Porque esses fatores que parecem ser, de repente, pequenos ou insignificantes, eles refletem de forma invisível e acumulativa de fator negativo no momento do lapso, da recaída, da volta ao uso. Essas coisas elas estão todas associadas, mas desmembrar esses aspectos através do entendimento e do encontro do sentimento é o caminho, é a jornada. Então, fica aí para vocês essa reflexão. Talvez ela não seja de tão, sabe, importância para todos, mas alguns podem se identificar
e pode ter certeza que funciona e ajuda no processo da recuperação e no processo de ficar bem. Afinal de contas, é essa a grande jornada, né? Ficar bem, ser feliz, ter sentido na vida, propósito, sabe? Ficar saudável, pleno. Esse é o final. Mas para chegar até o final, que nunca acaba, né? Que é cíclico, a gente tem que ir cultivando muitas vezes coisas simples que estão atribuídas às questões práticas. Tá certo? Mas é isso. A gente fica por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!